As primeiras cidades do mundo surgiram na Mesopotâmia há mais de 5.000 anos, onde hoje é o país Iraque. Os seres humanos passaram por uma revolução, chamada Revolução Neolítica, e onde vários passaram de caçadores, coletores, para fazerem atividades agrícolas e fixarem-se em certos lugares. Passou-se a produzir mais mercadoria e ocorreu a troca dessas mercadorias, evoluindo para essa noção de cidade. E outra revolução grande foi a Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra no início do século XIX, onde as máquinas passaram a produzir com muito mais velocidade e os seres humanos passaram a trabalhar com essas máquinas, uma grande parte, né? Com esse crescimento das cidades, as pessoas indo cada vez mais para as cidades, ocorreu a necessidade de criar um ordenamento para esse crescimento. Então surgiram os urbanistas, que são aquelas pessoas que planejam uma cidade, que pensam para onde que seria melhor ter certos caminhos, e pensando na questão das árvores, das pessoas, dos serviços e assim por diante. O que acontece foi que as cidades vão crescendo desordenadamente e a desigualdade social ela é latente. Aqui um exemplo, uma foto do Tuca Vieira, feita em São Paulo, que mostra de um lado os grandes prédios e do outro lado uma favela. Ele conta que foi difícil tirar essa foto, feita de helicóptero, mas ela mostra bem o muro, né, que separa duas classes sociais. Um outro exemplo de arte e cidade, arte e urbanismo, é aqui um trabalho do Danilo Z, ou Danilos, que mostra uma cidade na palma da mão. Às vezes a gente gosta de falar assim, conheço a cidade com a palma da mão, né? E é uma coisa engraçada, que talvez, será que você conhece tão bem a sua palma da mão assim, né? Será que seria reconhecível com outras mãos? E um grande exemplo de uma cidade planejada é a cidade de Brasília, a capital federal. Desde o começo, com o filme, por exemplo, do Joaquim Pedro de Andrade, mostra as contradições de que ela vem com essa ideia modernista de planejamento, de setorização de serviços, mas ao mesmo tempo isso traz controvérsias. As pessoas podem caminhar com facilidade, e a periferia como é que fica? Tudo isso são questões que Brasília traz até hoje. E um grupo musical de Brasília que ficou muito conhecido traz o urbano no nome, né? Legião Urbana. Legião Urbana, tem aqui uma foto de um acústico. Legião Urbana é um grupo que sofreu essa questão da cidade interferindo nas suas vidas, né? Com muito claramente influenciadas pelo movimento punk, movimento musical, e também a ditadura que acontecia na época, tudo isso forçando uma revolução dos jovens. Então eles formaram essa banda, antes chamava Aborto Elétrico, e fizeram um grande sucesso, né? São conhecidos até hoje, Legião Urbana, e é um exemplo dessa junção de arte e cidade. Mais um aqui é o Lazar Segal. Lazar Segal, um pintor lituano que veio para o Brasil e, por volta da década de 1930, começou a pintar essas questões sociais brasileiras. Aqui, a maternidade, né? Uma mãe negra, e ao fundo o barro vermelho das favelas, mas ao mesmo tempo tudo bem colorido, né? Lazar Segal foi contemporâneo da Tarsila do Amaral, e ela em 1933 pintou um quadro que ficou muito conhecido, que são Os Operários, que também fala dessa questão social. Então os operários
lembram aquela Revolução Industrial, né, que falei no começo, onde todo mundo, muita gente começou a trabalhar em fábricas, e aqui São Paulo, com muitos imigrantes, gente de todo tipo, né? Então são carinhas aqui da Tarsila do Amaral, todo mundo, a maioria muito sério, né? Mostrando uma certa sobriedade, talvez um certo cansaço pelo trabalho, pela exploração da mão de obra, do trabalho. E um trabalho com um gravador que tem uns trabalhos muito legais, muito incríveis, é o Oswaldo Guild. O Guild fala dessa solidão na cidade aqui nesse trabalho, né? É um trabalho que tem bastante negro e é feito uma xilogravura, né? Então tem um sol, uma lua, uma bola vermelha em cima e outro no coração da pessoa, né? Lembrando que às vezes a gente pode estar numa cidade cheia de gente, mas podemos nos sentir sozinhos, né? Talvez nesse momento de pandemia, muita gente em casa, também traga essa melancolia, né? A fotografia foi uma forma de produção de imagens que revolucionou também as artes, né? Ela foi inventada no início do século XIX a partir de um aparelho que se chamava câmara obscura. A câmara obscura era uma espécie de caixa que tinha um furo onde a imagem que vinha de fora entrava por esse furo e era projetada na parede ao contrário. Muitos pintores usaram esse recurso para uma espécie de decalque, né? Você passa por cima daquele desenho projetado na parede. Muita gente tem ainda, né, um certo pudor, assim, não sei desenhar, só sei passar por cima. Muitos artistas fizeram isso e são reconhecidos. O Vermeer, por exemplo, que é um holandês que trabalhou muito a câmera obscura, e ela funciona assim. Aqui está a imagem, né? Ela passa por um buraquinho e é projetada ao contrário. E aí depois os artistas colocavam um espelho, alguma coisa para acertar essa imagem, e ela é mais ou menos como o funcionamento do nosso olho. Então a fotografia foi ganhando status de arte, e a fotografia na cidade ela é uma grande constante, né? Aqui o Marcel Gauthieroux fotografando exatamente a cidade de Brasília no seu começo. A cidade de Brasília fascinou e fascina ainda hoje, né? Com suas grandes controvérsias também, os artistas. E são esses alguns exemplos de união de urbanismo, cidade e arte presentes aqui no primeiro capítulo do livro Projeto Mosaico de Arte do Sétimo Ano.